Olá, boa noite. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que o governo deverá ter 24 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid em janeiro. Desse total, 9 milhões serão da Coronavac. E também hoje foram liberados 20 bilhões de reais para compras de vacinas e insumos. A medida provisória que libera os recursos foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a MP. Assinei agora há pouco uma medida provisória, trabalhada por muitos aqui, em especial pelo Paulo Guedes, destinando um crédito de 20 bilhões de reais para a compra de vacina. E já acertado, obviamente, com a saúde, porque aqui todos os ministérios, todos os ministros se falam. Tão logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todos no Brasil, de forma gratuita e voluntária. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República explicou que o recurso vai servir para comprar vacinas, seringas, agulhas e todo o material que deve ser utilizado na campanha nacional de vacinação. Disse ainda que os 20 bilhões de reais não são destinados a nenhuma vacina específica, mas coloca o Brasil numa condição em que pode adquirir a primeira vacina aprovada pela Anvisa. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal continuou o julgamento das ações que tratam da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e da obrigatoriedade dos pais vacinarem os filhos de acordo com o calendário de vacinação. O ministro relator já se manifestou e votou pela obrigatoriedade da vacinação, desde que não haja adoção de medidas invasivas contra o cidadão, mas sim outras medidas restritivas aos que optarem por não se vacinar. Medidas alternativas tendem a limitar outros direitos individuais relacionados, por exemplo, à liberdade de ir e vir ou de reunião, dentre outros, que têm o potencial de gerar efeitos negativos para as atividades públicas e privadas, afetando em especial a economia. O voto foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que também entendeu pela obrigatoriedade da vacinação de crianças, seguindo o calendário de imunização. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações. 2. Tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei. Ou 3, seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Ao longo da tarde, os demais ministros apresentaram seus votos. Já no Senado, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, respondeu questões de senadores em uma sessão temática sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Todos nós devemos comprar, que o Ministério, o SUS, deve adquirir e está apto a comprar todas as vacinas que estiverem disponíveis e que a gente possa ter acesso para vacinar a população, inclusive a da Coronavac, de forma muito clara, colocada. Na Câmara, os deputados começaram a discutir no plenário a medida provisória que garante a participação do Brasil na Aliança Global coordenada pela Organização Mundial da Saúde para garantir o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 e gerou polêmica a possibilidade de que no texto conste a obrigação de quem tomar a vacina assine um termo de responsabilidade. O relator já me garantiu que não vai incluir isso na medida provisória, né? E que essa polêmica e esse retrocesso seja incluído por uma emenda apresentada pelo governo, não pelo partido próximo à presidência da Câmara. A Anvisa está analisando os dados preliminares da fase 3, entregues pela farmacêutica Pfizer. Segundo informou a agência em nota, os documentos ainda não são os dados completos para a avaliação da segurança e eficácia da vacina. A Anvisa esclareceu também que até agora nenhum laboratório apresentou pedido de registro da vacina, seja para uso emergencial
ou definitivo. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacinação é obrigatória, mas não deve ser forçada. Os ministros do STF autorizaram a aplicação de medidas restritivas contra quem se recusar a se vacinar contra a Covid. O único voto contra foi do ministro Nunes Marques, porque, para ele, a vacinação obrigatória só deve ser adotada em último caso. A pesquisa da vacina Coronavac entra numa segunda fase. Os testes agora serão com profissionais da saúde acima de 60 anos. Em Campo Grande, do total de 1.000 voluntários que a pesquisa precisava, apenas 267 profissionais da saúde se voluntariaram. Agora, os testes com a Coronavac começam a ser feitos com profissionais acima de 60 anos. A partir de agora, como fechou já o número de pessoas até 59 anos, continuam no estudo somente os acima de 60. Em todo o país, 16 centros participam da pesquisa, incluindo Campo Grande. No Brasil, a pesquisa precisa de 13.060 voluntários. 12.735 já tomaram a vacina. Agora faltam 645 idosos. São profissionais da saúde acima de 60 anos que estejam trabalhando. Independente do número de voluntários na capital, quando a meta nacional for atingida, a pesquisa continua, mas agora obedecendo às demais etapas do protocolo. Inclusive, depois que a Coronavac for aprovada pela Anvisa, os voluntários continuam sendo acompanhados durante um ano. Que nós temos que ver como que vai permanecer a defesa do organismo depois com o passar do tempo, entendeu? Se não vai ter uma queda de anticorpos igual a gente vê na influenza, que é o melhor exemplo que a gente tem, que tem que tomar vacina todo ano. Então, não se sabe ainda o tempo de permanência desses anticorpos. Por isso, esses voluntários serão acompanhados por um ano. Uma comerciante presa por racismo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conseguiu liberdade depois de pagar fiança de R$10 mil. O advogado da vítima ficou revoltado com a decisão da Justiça. A loja de embalagens não abriu nesta quarta-feira. O comércio fica no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Aqui aconteceu o crime de racismo. O entregador Joaquim Azevedo Dagnoni, de 42 anos, parou o caminhão em frente à loja para descarregar a mercadoria. Aí começaram as ofensas da dona da loja. O advogado de Joaquim relata o que aconteceu. Ele ia fazer entrega de alguns materiais ali na loja, né? E aí parece que houve um desentendimento ao fato do local ao qual ele estacionou, que a dona da loja se sentiu insatisfeita, queria que ele tirasse, ele falou assim, eu vou descarregar aqui. E aí ela tira essas caixas daí, você vai colocar aqui seu preto, aqui esse preto não entra na minha loja. Utilizou de frases racistas, de termos racistas, de condutas racistas. 2 policiais que estavam próximos presenciaram a confusão. Fizeram a prisão em flagrante ali. Apesar de ela negar, houve outra testemunha que ouviu o que aconteceu ali, inclusive foi na delegacia também prestar o depoimento. Eu liguei para a vítima de racismo, seu Joaquim. Quem atendeu o telefone foi a esposa dele. Ela disse que ele não foi trabalhar hoje, está muito abalado, inclusive sob efeito de calmantes. Essas imagens mostram a dona da loja na delegacia. Marisa Pereira de Oliveira, de 50 anos, vai responder pelo crime de racismo, com pena de até 3 anos de prisão. Mas ela ficou detida só por algumas horas. Foi solta depois de pagar fiança de R$ 10.450. E, por enquanto, não pode sair de casa à noite aos finais de semana. O advogado da vítima ficou revoltado com a decisão da Justiça. Apesar de um crime de racismo ser inafiançável e imprescritível, o nosso judiciário ele é um judiciário que ele tem uma supremacia branca. Então, até mesmo para poder lidar com condutas de racismo, eles não sabem lidar, porque eles não sofrem, eles não sabem o que é o racismo.
A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou nesta quinta-feira o edital de licitação de 22 aeroportos, divididos em 3 blocos, puxados por Curitiba, Goiânia e Manaus. De acordo com as regras da concessão, os investimentos nos terminais estão projetados em pouco mais de 6 bilhões de reais durante o período dos contratos, que será de 30 anos. O leilão será realizado no dia 7 de abril do ano que vem. E depois do Rio de Janeiro, a Prefeitura de São Paulo também cancelou a queima de fogos do Réveillon, justamente para evitar aglomerações. Para se ter uma ideia, no ano passado a festa reuniu cerca de 2 milhões de pessoas. A licitação para a contratação da empresa que faria a queima de fogos foi cancelada. E o governo de São Paulo vai permitir que 35% dos alunos das escolas públicas e particulares voltem às aulas presenciais, mesmo na pior fase da pandemia. Até agora, na fase vermelha, só poderiam funcionar os serviços essenciais como farmácias e supermercados. Com a mudança, o governo segue o que fizeram países europeus durante a segunda onda da pandemia. França, Alemanha, Reino Unido e Portugal, por exemplo, fecharam bares, restaurantes e parte do comércio, mas permitiram que as escolas continuassem funcionando. O ministro do STF, Edson Fachin, determinou hoje a liberdade provisória ou retirada dos presídios dos detentos que estão no grupo de risco da Covid e não cometeram crimes graves. A decisão não é automática e precisa da autorização do juiz responsável pelo caso, que em situações específicas pode negar o benefício. A medida anunciada pelo ministro Edson Fachin ainda será analisada pela segunda turma do Supremo. A Mercedes-Benz anunciou hoje a suspensão das atividades no Brasil. A montadora tem uma unidade que fabrica automóveis de luxo em Iracemápolis, no interior de São Paulo, onde emprega hoje 370 trabalhadores. A justificativa divulgada em comunicado foi a de que a multinacional tem trabalhado na otimização de sua rede global de produção para desenvolver a eletrificação e digitalização de seus veículos. A direção da Mercedes também citou que o momento não é bom para o mercado de luxo no Brasil. As restrições impostas pelo coronavírus afundaram a economia mundial, mas o setor de estética corporal aqui no Brasil conseguiu superar as dificuldades e a tomar um novo fôlego. Muitas pessoas aproveitaram a quarentena para mudar a aparência. Não gostava do meu rosto do jeito que estava. E aí depois ficou, assim que terminou a bichectomia, eu era a pessoa mais feliz da vida. Muitos pacientes que, pelo menos da minha parte, que ficaram em casa, estavam empregados, né, trabalhando home e não podia viajar, talvez não podia adquirir outras coisas, roupas, acessórios, e resolveu investir neles. Regiane de Oliveira fez nos últimos 6 meses peeling, reduziu as mamas, fez lipoescultura e harmonização facial. Amigas minhas que fizeram também esse ano com ela, foi um dos motivos, né, de aproveitar que está como home office para poder fazer a cirurgia. Nos primeiros meses da pandemia, os procedimentos foram suspensos, mas depois da retomada, seguindo as medidas de segurança, a demanda aumentou muito. O aumento foi expressivo. A gente teve um aumento de em torno de 40% do que se fazia normalmente em volume, em relação ao que se fazia no dia a dia. Isso é diário. Eu tive que aumentar o dia de atendimento da minha agenda, eu atendo mais dias por conta disso. Para especialistas, a busca por mudanças estéticas atua como um paliativo em tempos de incerteza. É meramente encontrar paliativos para ter uma pseudo, tá certo? Dominação e controle sobre as coisas do mundo e sobre mim. Uma coisa que a pandemia agora está me impedindo. Mas mesmo que as clínicas relatem aumento no volume de procedimentos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica garante que 2020 foi um ano difícil para o setor. O Brasil é líder mundial nesses procedimentos, segundo números da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. A Europa se tornou a primeira região do mundo a ultrapassar a barreira das 500 mil mortes por coronavírus. Com isso, o continente voltou a ser o epicentro da pandemia. O balanço foi elaborado pela agência France Press com base em dados oficiais. Os 52 países e territórios da região europeia, de Portugal até Rússia e Azerbaijão,
totalizam pelo menos 500.069 óbitos, de um total de mais de 23 milhões de contágios declarados. A Europa está à frente de América Latina e Caribe, com 477 mil mortos e 14 milhões de casos. Em seguida vem Estados Unidos e Canadá, Ásia, Oriente Médio, África e Oceania. A Europa voltou a ser o epicentro da pandemia desde outubro, junto com os Estados Unidos, e nos últimos 7 dias foram registradas quase 37 mil mortes. Este é o número mais elevado em 7 dias desde o começo da atual crise sanitária. Na terça-feira foi registrado o recorde de 6.800 mortes. No total, de acordo com os últimos balanços disponíveis, 60% das mortes se concentram em 5 países: Itália, Reino Unido, França, Rússia e Espanha. A Bélgica continua a ser o país com maior número de mortes em relação à sua população, com 158 óbitos a cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde marcou para janeiro o início das investigações sobre a origem do coronavírus. O roteiro ainda não foi definido e, por enquanto, não ficou definido se haverá uma viagem a Wuhan, onde tudo começou. As autoridades chinesas, segundo a OMS, é que vão definir o roteiro da viagem. A Corte Arbitral do Esporte definiu punir a Rússia por 2 anos das grandes competições esportivas mundiais por ter violado as regras do antidoping. Consequentemente, o país vai ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio e dos Jogos de Inverno de Pequim em 2021 e da Copa do Mundo do Catar em 2022. Os 3 árbitros designados pela corte reduziram pela metade a punição proposta pela Agência Mundial Antidoping, o WADA na sigla em inglês, que viu com bons olhos o veredito. A WADA está satisfeita com o resultado do caso. A agência fez tudo o que podia para seguir com o processo. As provas que apresentamos foram aceitas pelo tribunal. Respeitamos a apreciação da sanção adequada. Apesar da punição, atletas russos ainda vão poder disputar competições, mas apenas como neutros se puderem provar nenhuma conexão com doping. Os problemas russos com a legislação sobre doping vêm desde 2016, quando o ex-chefe do Laboratório Antidoping de Moscou revelou o apoio estatal ao uso de substâncias proibidas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 sediados no país. Uma coalizão de 38 estados americanos apresentou nesta quinta-feira um novo processo contra o Google. É o terceiro desde outubro. A acusação é de que a empresa mantém seu monopólio sobre o mercado de buscas por meio de contratos e práticas anticompetitivas. O processo pede à Justiça a suspensão das condutas consideradas ilegais. E a sonda espacial chinesa que esteve na Lua está de volta à Terra. O módulo pousou no norte do país asiático. A nave chinesa não tripulada carregava rochas da Lua. Com esta missão, a China se tornou o terceiro país do mundo a recuperar amostras lunares, depois dos Estados Unidos e da União Soviética nos anos 60 e 70. Pequim tenta alcançar Washington e Moscou após levar décadas para igualar os feitos dos rivais e tem investido bilhões em seu programa espacial de gestão militar. A nave Chang'e E5, batizada com o nome de uma deusa mítica da Lua, pousou no satélite natural da Terra em 1º de dezembro. Sua partida, com sucesso 2 dias depois, representou a primeira vez que a China conseguiu fazer decolar um corpo extraterrestre. Cientistas esperam que as amostras os ajudem a aprender sobre as origens da Lua, sua formação e a atividade vulcânica em sua superfície. A Polícia Rodoviária Federal lançou hoje, em Brasília, a campanha nacional Rodovidas. O objetivo é intensificar a fiscalização nas estradas durante o fim de ano para evitar acidentes. A campanha da Polícia Rodoviária Federal será realizada em todo o país até o período de carnaval, terminando em 21 de fevereiro de 2021. O lançamento da campanha foi realizado nesta quinta-feira aqui em Brasília, na BR-070. Com muito mais gente optando por viajar de carro em vez de ônibus ou avião para se manter distante das aglomerações, a expectativa é que as estradas estejam mais movimentadas. Por isso, a atenção e o compromisso do motorista com as leis de trânsito é essencial. Durante a Operação Rodovida, serão realizadas ações de conscientização e fiscalização nas estradas de todo o país. A Polícia Rodoviária Federal começa hoje a Operação Rodovida. É uma operação que tem como objetivo integrar diversos órgãos com a missão de preservar vidas. Serão efetuadas várias operações temáticas para combater as principais causas de acidentes graves,
A operação começa hoje, dia 17, e vai até o dia 21 de fevereiro. A FIFA escolheu hoje o atacante polonês Lewandowski como o melhor jogador do mundo. Os outros candidatos eram o argentino Messi e o português Cristiano Ronaldo. Mas este ano foi de Lewandowski. Para começar, o atacante do clube alemão Bayern de Munique marcou 55 gols em 47 jogos. Com ele, o time ganhou a Liga dos Campeões, a Copa da Alemanha e o campeonato local. Foi o primeiro título The Best do polonês, que desbancou ninguém menos do que o argentino Messi, que foi eleito, e o brasileiro Neymar, em nono. E se continuar assim, Lewandowski, atualmente com 32 anos, vai aparecer mais vezes na final do prêmio da FIFA. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de Oséias, capítulo 8, versículos 11 e 12. Na live de hoje, o missionário R.R. Soares falou do livro de Oséias, capítulo 8, versículos 11 e 12, que falam sobre o pecado consciente. Eu estou com um estudo para fazer com você aqui hoje, está lá no livro de Oséias, no capítulo 8. Oséias foi um profeta muito iluminado, ele profetizou mais para o reino do norte. Havia o reino do sul, que era Judá, e do norte, que se separara de Judá, da casa de Davi, por ordem de Deus. Mas esse reino, eles fizeram coisas que não estavam escritas, não deveriam ter feito, fizeram coisas más. E Deus lutou para preservá-los, para guardá-los, mas mesmo assim eles não se dobravam diante do Senhor Deus. Alguns vinham com arrependimento bobinho, logo em seguida voltavam às práticas erradas. No versículo de número 11, ele fala assim: porquanto Efraim, que é um dos nomes do reino do norte, multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. Pecado, vamos dizer assim, com responsabilidade, planejado, pecado consciente, que na lei fala, no nosso caso aqui, que é um crime doloso. A pessoa doloso. A pessoa tinha a propensão, a determinação de fazer aquilo. Senão, a nossa lei não fala isso. E aqui não, ele teve altares, olha, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Mas ele não fizeram, o Deus colocou assim, teve altares para pecar, mas não multiplicaram os altares para buscar Deus, para se santificar. Não tiveram esses altares, a não ser para o pecado. O missionário usou como exemplo, para ilustrar a mensagem, o casamento. Como muitas pessoas estão dentro da igreja, mas a mente está só no pecado. A vida conjugal é uma beleza, foi Deus quem fez. Mas dentro da beleza do casamento, quando a pessoa sai fora, antecipa ou sai fora da norma de Deus, ela vai pecar e vai ter punição, vai ter obra maligna e aí a coisa fica dura, fica difícil para essa pessoa. Aí o Senhor Deus fala o seguinte no versículo 12, esse que eu quero estudar com você. Escrevi para eles, o pessoal desse reino do norte, as grandezas da minha lei, quer dizer, mostrou quanto era bom a pessoa obedecer o que dizia a palavra. Quando você obedece o que diz a palavra, uma multidão de pecados ela é perdoada, porque você obedeceu. A obediência a Deus faz com que você seja aceito por Ele de uma maneira agradável. Você tenha condições de participar da distribuição das bênçãos dEle. Lhe dá uma condição como se você não tivesse pecado. O missionário chamou a atenção para a importância de vigiar para não cairmos em pecado. Agora, quando nós começamos a fornicar com os espíritos da sensualidade, da pornografia, das relações pré-autorização, quer dizer, antes de casar, nós estamos simplesmente cometendo coisa errada, dizendo assim, essas coisas para mim é como se não existissem. Não existem, tem proibições. Quando na lei um homem estava brigando com outro homem e a mulher de um deles vinha ajudar, olha como é que a coisa é séria. E naquele ajudar o marido, ela tocava na parte íntima do homem que estava brigando com o marido dela. A mão dela tinha que ser cortada. Mas só porque Deus está dizendo para nós,
Esse aqui era um exemplo duro do que acontece no mundo espiritual. Nós temos a mão de poder de Deus, mas quando nós pecamos, essa mão é cortada, a mão de poder. Então nós temos que voltar a Deus em arrependimento, a Deus me perdoe, e depois vigiar para não cair. Porque senão nós temos a forma da oração, fazemos a oração, parecemos um cristão santificado, falamos as mesmas palavras que outros falam e recebem a bênção. Mas aí a bênção não chega para nós. Por quê? Porque nós estamos sem a mão de poder. Então esse versículo é muito importante, Oséias 8, capítulo 8, versículo 12. Escrevi para ele as grandezas da minha lei. Lê o Salmo que você vai ver quais são as grandezas. Lê os evangelhos que Jesus falou. Você vai saltar de alegria. Nossa, eu vou ser um vencedor agora, e vai mesmo. O missionário respondeu à pergunta sobre o porquê nós sofremos se Jesus já pagou os nossos pecados. Agora a pergunta do Davidson Gabriel, e ele pergunta: se Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, por que ainda sofremos as consequências? Não, porque nós ainda pecamos, você devia falar, né? Que quase todo mundo peca. E depois diz, não fiz nada. O homem é mais ou menos igual a Adão. Quando não teve jeito ali, mas foi a mulher que o senhor me deu, né? Então, se eu errei, foi o senhor que errou aí, né? Da mulher, né? Ô, mulher, por que você fez isso? Foi a serpente que me enganou. A gente só joga, cada um joga para o outro. Quer dizer, é verdade, foi a serpente que enganou, mas ela teve a culpa dela, o Adão teve a culpa, e nós devemos simplesmente deixar Deus operar. Agora, quando é que nós podemos clamar os benefícios de tudo que Jesus fez? Quando já estão vivendo conforme ele realizou a obra, então, livre do pecado, da sujeira, e é fácil, é só querer mesmo que Deus abençoe e Deus proteja. Missionário, é pecado tomar Santa Ceia em duas igrejas diferentes? Eu acho que faz até bem, né? Eu tomei no domingo, agora eu fiz 4 cultos, eu dirigi a Santa Ceia, tomei nos 4, porque não há problema. Se é bom, né? Uma fruta que é boa, você não come 2 vezes? Então, porque só uma vez, ficar só o mês que vem. Mas não precisa também, uma vez só você já tem comunhão com o Senhor. Outra pergunta. A Helena, ela conta que o esposo está afastado e ela achou vinho dentro do guarda-roupa. E ela pergunta, devo falar com ele? Não, ora por ele, entendeu? E quando muito você deixa assim a descoberta. Ih, minha mulher descobriu, amor, sabe o que é? Fui no trabalho, eu esqueci, era para você quebrar e jogar fora. Então é agora. Seu marido direito, deixa eu fazer oração para você. Deus, guarde meu marido, dê juízo para ele, nem trazer essas coisas para casa. Com sabedoria você resolve tudo. A tela A Caipirinha, de Tarsila do Amaral, bateu recorde agora à noite. Foi arrematada por 57 milhões e meio de reais num leilão realizado em São Paulo. A tela foi colocada à venda após ser confiscada pela Justiça durante as operações da Lava Jato. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo fim de noite e a gente se vê amanhã. Tchau!